Eu só queria dizer duas ou três coisas. E Cássio Lourenço não me leva a mal. Eu também corroborar o que disse o Dr. João Correia relativamente à distinção de facto principal e facto instrumental. E eu só o faço porque eu acho que é muito importante que nós tenhamos bem presente essa distinção. Evidentemente, nós temos uma coisa que é o facto que constitui a previsão da norma, e esse é um facto abstrato. Necessidade da casa para a habitação. A norma jurídica não pode dizer mais do que isto. Mas o que é a necessidade de casa para a habitação? Quando projetado no concreto, é, por exemplo, eu viver em Viana e vir trabalhar para Lisboa. Isto é, é o facto principal concreto que se subsume no facto abstrato de necessidade da casa que está na norma e que, por conseguinte, integra a previsão da norma e, como tal, é um facto principal. Outra coisa é os factos instrumentais. Ora bem, o nosso homem querá mesmo vir para Lisboa. Ele andou a dizer que não, que ele queria despejar o inquilino e pretendia ir viver para um sítio diferente ou continuar no sítio onde está. A conversa propriamente que ele teve, a conversa é instrumental, porque é um facto probatório que permite chegar ao facto principal da causa. Quer dizer, a conversa não tem que ser, não tem que estar narrada na petição inicial. Mas o habitar, o senhorio parece que era em Vila Real, não era? E não interessa onde. E vir trabalhar para Lisboa. E o que é que significa o vir trabalhar para Lisboa? Seja, empregar-se por conta de X ou de B. Isso são factos principais. E eu insisto nisto porque efetivamente, esses factos é óbvio que têm que ser discutidos na ação. E quando o juiz diz o tema da prova é a necessidade da casa para o senhorio, mesmo que o juiz não diga mais do que isto, a verdade é que depois, em termos de prova, nós temos que indagar aqueles factos que foram alegados na petição. Portanto, a ligação entre petição, entre os articulados e a prova é estabelecida, mas sem que necessariamente os factos tenham que estar numa base instrutória. Na base instrutória pode ser enunciada apenas a questão genérica. E depois, evidentemente, os factos têm que ser apurados. Quer dizer, não estamos a dar uma decisão sobre factos abstratos. Tem que ser factos concretos. E esses são, em meu entender, são factos principais. E só convencido disso é que eu, de facto, defendo aquilo que é proposto pela Comissão. Um outro ponto, o esquema dos atos processuais. Eu tenho que ser... há simplificações aqui, mas o esquema dos atos processuais, o nosso esquema de processo, as nossas formas processuais, acho que não são muito complexas. Aqui para nós, quer dizer, pode-se ajustar aqui ou além, mas se nós olharmos para a forma processual em si, é quase apenas o essencial. E, portanto, o mal, efetivamente, dos atrasos não é aí. Nisso concordo inteiramente com o Dr. Cássio Lourenço e com todos aqueles que já hoje disseram o mesmo. O atraso do processo não é originado na lei de processo. E, portanto, mais uma vez, não criamos a ilusão de que esta lei de processo vai resolver seja o que for. Quanto à audiência da parte, efetivamente, há poucos países que tenham a experiência do testemunho de parte. Atenção. Eu acho que é uma experiência que se pode fazer. É arriscada, sobretudo num país mentiroso como é o nosso. É efetivamente arriscada, mas enfim, é uma experiência a fazer. Existe na Áustria, embora mitigadamente, existe sobretudo no direito anglo-saxónico, nos Estados Unidos, etc. E, enfim, aliás, a tendência geral será nesse sentido. Quer dizer, é dado passos, pequenos passos nesse sentido. Estou pensando agora em termos globais do processo. Enfim, nós damos uma passada grande, mas desde que a igualdade entre as partes esteja garantida e que os juízes sejam razoáveis,
E nesse ponto, eu julgo que serão, ao apreciar o depoimento da parte, o que em princípio sê-lo-ão. É uma experiência. Efetivamente, parece-me que é tentar, estes dois pontos, ou três, só uma que questão que frisar. o Dr. Carvalho colocou, que é a desertificação da vida judiciária. Dr. Carlos Lourenço, você se replicará, deixe-me só dar uma resposta que não foi dada. Na desertificação da vida judiciária, que penso que foi o Dr. Carvalho que pôs, não foi? Foi o Dr. que pôs? Bom. Foi o Dr. José Gonçalves, foi sim, senhor. Doutor, para dizer o seguinte, há tribunais que, mesmo que tenham menos de 250 processos, a meu ver, não podem fechar. Mas há tribunais que têm 40 processos, 39 processos, têm um juiz, um procurador da República e tal. Bom, mas para dizer que a malha judiciária tem que integrar, quer queiramos, quer não, os julgados de paz noutro figurino. Noutro figurino, não neste. Eu deixo isto como alerta para o doutor. Isto é só para dizer ao doutor que as partes, os cidadãos dessas cidades, desses concelhos em que o tribunal desapareça, não podem ficar completamente desarmados de uma qualquer solução jurisdicional. E aí tem que se encontrar um outro modelo, outro figurino de julgados de paz. É isto o meu sentimento. Doutora, peço desculpa. Muito obrigado. Vamos. Ilustração prática das controvérsias que se podem gerar com esta questão dos instrumentais, dos essenciais ou dos principais, como o Sr. Professor Leite Freire. Como está dirigida, pode ser a conclusão. Senhor Professor, isto foi uma pequena ilustração do que nos pode suceder, em que o Sr. Juiz diz, não, o senhor só tem que dizer que tem necessidade da casa. E outro Sr. Juiz diz, não, o senhor não disse que tinha necessidade da casa porque veio de Viena. Portanto, nós estamos a entrar, ainda bem que esta situação se gerou, porque isto ilustra bem o que pode gerar-se na discussão do que é essencial e do que não é essencial. Eu acho que o problema resolvia-se de outra maneira, que é justamente selecionar, vaionar o processo, porque o grande problema, do meu ponto de vista, deixa-me dizer isto, é o problema que eu costumo dizer. Os advogados têm que estar bem preparados. Mas eu diria que quem tem o timão do barco é o juiz. A distinção entre o que é de direito, a seleção da matéria de facto, o saber as soluções plausíveis, eu penso que isso é fundamental. E muitas causas, eu agora discuto como advogado, andam por aí a boiar, quer nas primeiras instâncias, quer nos tribunais da República, justamente porque não houve um bem andamento das questões. Quando vem, justamente por petição, como o Sr. Professor... Estamos a ser redundantes. Não vai permitir, com todo o respeito, doutor, vou insistir. Tenha paciência. Eu penso que está uma troca de impressões, Eu penso que o doutor teve aqui o mérito de nos trazer a questão da falta de definição legal desses conceitos que nos surgem agora no 264, conceitos completamente novos, e que de facto vai ser difícil a integração. Não temos dúvida disso. Essa é a mensagem útil. Mas eu gostava de ouvir mais pessoas, porque senão faremos aqui um debate entre o meu querido colega e tal, e a mesa. Muito obrigado. Mas tem esse mérito. Efetivamente, essa é uma preocupação, que já hoje aqui foi suscitada, pelo menos por duas pessoas. E que, inclusivamente, é uma reserva que o próprio Conselho Distrital tem, e como poderão consultar no site e fornecer, como eu comecei por dizer, as vossas sugestões de uma forma consequente, que é colocar lá por escrito a nossa sensibilidade, porque é essa que nós vamos transmitir ao Conselho Geral. E, de facto, essa questão da falta de definição legal, agora eu diria, da prolixidade, permitam-me a expressão, de conceitos vagos e indeterminados, é algo que também nos preocupa aqui, sem querer tomar nem dever tomar posição, porque a posição do Conselho já está escrita. Eu iria então agora passar a mais um bloco. Antes disso, quem é que se tinha inscrito? Não tinha inscrito, António Jaime. Dr. António Jaime Martins tinha-se inscrito, em seguida... Perdão, Isabel? Botelho. Colega? Não percebi, peço desculpa. Obrigado. Dr. Armando Castanheira. Paulo? Dr. António Jaime tem a palavra. Seja breve. Uma observação e uma noção. A observação é de que, relativamente às declarações das partes, todos nós sentimos, penso que pelo menos eu sinto, essa necessidade do dia a dia. Quando articulamos, porque é que a parte não pode falar assim?
E isso tira-nos a discussão de cima do que são factos desfavoráveis. E quando há correios, se aqueles factos desfavoráveis àquele réu são favoráveis a outros, o depoimento de parte nem sequer admite. Sendo certo que a experiência hoje já admite e defende muita delas, os tribunais superiores, o princípio da livre apreciação da prova relativamente ao depoimento que foi requerido para confissão. De facto, não foi confissão, mas que é o livramento da questão. A pergunta está na forma e na parte executiva. Relativamente à política, que é a revogação, deixa de ser possível ao mandatário do execuente substituir livremente o agente executivo. Mantendo-se o princípio da liberdade de nomeação, de escolha, retira-se, no entanto, a possibilidade dele livremente o substituir. Eu aqui gostava de perceber qual foi o fundamento. Eu sei que o que é dito, pela Câmara dos solicitadores, já não fez a responsabilidade pela Constituição, é o garante da independência. Eu tenho dificuldade em perceber este argumento e queria saber qual foi a real fundamentação para esta alteração. Doutora Isabel Botelho. Peço desculpa, doutora Isabel Botelho. Eu peço imensa desculpa por estar um bocadinho à questão dos factos essenciais, mas quando estava aqui um colega, relativamente, por exemplo, à simulação. A simulação é terra vontade. Nós temos que provar por factos. Onde é que está a essencialidade? São as possibilidades. De forma que nós podemos articular uma prisão inicial sem ser estruturalmente instrumental. Portanto, é muito mais. Coloca-nos numa situação, além de ser já uma questão complexa, de prova diabólica, não é? Ainda temos um constrangimento da lei de nos dizer que o essencial. E o juiz pode considerar que nada daquilo é essencial e dizer só, vamos falar apenas em vontade. E depois o julgamento não permite perguntar nada. Que, aliás, devo dizer que já me sucedeu. Fiz uma petição inicial, foi praticamente expurgada dos factos que aleguei, e depois, evidentemente, tive uma sentença extraordinária dizendo que não foi possível ao tribunal, o ônus da prova foi prejudicado porque eu não tinha factos. E não tive margem de manobra absolutamente nenhuma. Neste momento estamos em fase de recurso, justamente porque a base histórica foi absolutamente coartada e vi uma situação incrível, mas aí o juiz teve um poder e o julgamento foi absolutamente redutor. Nada do que eu perguntava era aceita. Aliás, reduziu uma peça processual, não tinha os tais artigos que o doutor referencia, mas tinha uns 40, e ela reduziu aquilo a 4 artigos da base histórica. Eu quase não podia perguntar nada. E fui absolutamente coartada na minha possibilidade de defender a tese que estava ali estava a defender. A segunda questão tem a ver com o grande ónus, a grande pressão que estou a colocar perante os advogados portugueses. Porque os advogados portugueses têm que articular bem, têm que pensar na solução de direito e têm que pensar tão bem, que têm que fazer quase de juízes. Porque se pensarem mal na solução de direito e ela puder ser outra, já tem até que encarnar o princípio do jura nobis curia, não é? Porque nós agora também temos que ser os responsáveis pela questão do direito, à partida, porque ela pode funcionar a sucesso da ação. E isto de alguma maneira impede, porque o senhor magistrado está sentado à espera que o advogado lhe faça chegar tudo, os factos, a solução de direito, os meios probatórios, a disponibilidade da agenda. Mas nós somos o quê? Super-homens? E se a solução de direito até puder ser outra? Eu acho que o direito o que pretende é a solução boa para aquele caso concreto. E a solução boa para aquele caso concreto até pode estar na cabeça do juiz. E então, já não pode ser que o advogado até pense numa solução que até principal de uma não é melhor? Parece-me altamente conservador. E, sobretudo, coloca mais uma vez sobre os senhores advogados maior pressão no exercício da justiça, quer dizer, não há uma concertação de esforços. Pareceu-me. E há outra questão também. Eu acho que os autores são desgraçados. Isto é, o advogado patrocina um autor que propõe uma ação, tem um problema enorme, porque tem que pensar na solução de direitos, tem que articular os factos, e agora, no momento em que põe a ação, tem que, de forma solitária, escolher os meios de prova. E agora, o requerente ou o requerido, a parte contrária, até vai tentar saber, quando vai responder, quais são os meios de prova. E então, o princípio de igualdade das partes, que tão foi promulgado em 95, onde é que ele está? Não há igualdade de modo nenhum. Porque eu até podia fazer, na gestão do processo, nós calculamos, o que é que ele vai dizer. Será oportuno aquele meio de prova que, ao início, até pareceria que seria importante, ainda bem que eu não pus. Ainda bem que, não, guarda esse momento, não interessa.
Isto é altamente perturbador, quer dizer, estamos a ser, quem propõe uma ação tem que convencer o seu cliente da bondade do tribunal, que nos dizem é caro, é moroso, mas temos que nos expor completamente. Estamos ali. E o outro observa-nos, contempla-nos e escolhe. Não me parece que efetivamente seja uma boa solução, sinceramente. Eu penso que se existe esse momento em que estão os juízes e as partes, porque não um momento fundamental que é escolher os meios probatórios? Porquê obrigar os advogados a tomar posição quando não podem tomá-la? O advogado autor não deve ser forçado a tomar posição quando está a dirigir a ação, porque ele não é conhecedor de todo o processo. Eu penso que isso é de uma enorme quer dizer, desigualdade profunda. Obrigado. Doutor, muito obrigado. O doutor Armando Castanheira. Boa tarde a todos. Penso que, apesar de ser extremamente, foi sempre uma oportunidade extraordinária de conferência, passámos um pouco ao lado da bomba que foi anunciada nesta reforma do Código de Processo, que é a reforma da ação executiva, a sua emergência e a sua alteração para o fim do processo, os fins de 3 meses a serem encontrados para expirar. Isso tem sido pagado pelos Gostaria de pedir, peço desculpas, peço passar um pouco mais, falar talvez um pouco mais alto, que deixar parece que não se está a ouvir. E não foi escalpelizado, pelo menos, os objetivos e o interesse nessa alteração. A minha prática processual é totalmente, quase na totalidade, na ação executiva e tenho do passado vários dados que me apontam que as curvas de recuperação dos créditos acontecem entre 1 a 2 anos após a entrada do processo em tribunal. E a cobrança do crédito acontece quando existe uma alteração das circunstâncias na vida do devedor. Ora, a mensagem que vai passar claramente é que ao fim de 3 meses o credor largou a ação e já não há receio. Portanto, vai passar a mensagem, ainda por cima com a citação, que passado 3 meses posso voltar a ter a minha vida normal e sem ter o interesse de resolver, de fazer acordo mais tarde. Bem sei que depois se podem pedir novas pesquisas, mas na generalidade dos grandes litigantes não vão pagar novamente taxa, não vão pedir relatórios de pesquisas e penso que se está a passar uma mensagem incorreta. E a mensagem que é baseada num pressuposto errado. É que existe muita pendência e durante muito tempo. Ora, hoje em dia com a reforma, a minha questão é, será que essa pendência, qual é que é a implicação que isto tem para os tribunais portugueses? Nem papel se gasta atualmente. Só quem gasta são os exequentes, nas taxas de justiça cada vez maiores e nos honorários pagos aos agentes de execuções cada vez maiores. Portanto, a pendência destas ações não é realmente um problema. O problema é a cobrança dos créditos. E penso que isso não foi bem concretizado, temo bem que a recuperação do crédito a todos os níveis, não só dos grandes litigantes, como dos pequenos litigantes, será cada vez mais difícil, principalmente para esses, que não vão repristinar, digamos assim, a ação antiga e terá consequências muito graves na economia. Muito obrigado pela intervenção. Dr. Paulo Donato. Presidente, obrigado. Eu queria começar, eu comecei a minha vida de jurista lá, precisamente na altura em que entrou em vigor a reforma 95-96, e recordo precisamente quando estudava a questão da seleção na matéria de facto, já se falava nessa questão precisamente da seleção mandatária. Já se disse em 95-96. Foi para mim, por isso, uma surpresa quando comecei a praticar que não era isso que acontecia e que os factos eram especificados individualmente no. De lá para cá, no entanto, e a minha aprendizagem também teve a ver com isso, eu aprendi a articular e percebi que articulava para levar os factos à base instrutória. Pergunto eu, estamos a falar de mudanças de paradigma, estamos a falar de mudanças de paradigma substancial. Eu pergunto se não temos que ir mais longe e se não temos mesmo que falar de mudança de paradigma formal e acabarmos articulados. Para que é que eu vou estar a articular? Se os factos que eu articulo não vão
a nenhum ponto de seleção. Se a única coisa que eu vou selecionar são as grandes questões, para que articular? E agora leva-me a outra questão. O Sr. João Correia levou-nos para a Itália, e infelizmente tive a oportunidade de viver em loco um processo em Itália, processo civil, procedimento cautelar, fiquei assustado. Não, o Sr. começou a falar com um professor italiano que ficou chocado com a explicação da questão. A mim não me preocupa nada o espanto do professor italiano, porque eu fiquei chocado com o processo italiano. Eu também não gosto de processo. Pronto, a questão é só esta. O meu temor é que, mesmo que nós continuemos a articular, é que o que nós articulamos deixa de ser selecionado, porque não são factos essenciais. E depois, o que acontece foi aquilo que eu vi acontecer lá, porque o texto lá é corrido. E chega-se ao fim, temos uma decisão em que não se consegue sequer perceber o que é que não foi atendido, o que é que não foi decidido. Porque como o texto, como aquela exposição é mastigada, é um romance, é romanceada, o juiz não olha e não identifica os pontos. A seleção da matéria de facto tal como nós a debatimos hoje, e não me interessa nada se nós somos os únicos, se calhar descobrimos a pólvora. Essa seleção da matéria de facto permite-nos, apesar de ter uma disciplina, que nos permite muito mais facilmente chegar ao recurso e dizer este facto e este facto foram mal decididos. Coisa que eu não conseguirei fazer se não estiver essa identificação. Basta que eu consiga, já é para mim difícil hoje em dia, justificar porque é que este facto deve ser julgado por VAR, porque não consigo verdadeiramente dizer é por causa deste depoimento. Mas ao menos eu consigo dizer o meu artigo 15º devia ter sido por VAR, essa é uma frase. Mas eu ao menos consigo fazer isto. Se nós retiramos este elemento, verdadeiramente como é que eu vou fazer o recurso de matéria de facto quando me tirarem isto? Como é que eu vou fazer o recurso de matéria de facto quando me acabarem com a base instrutória e eu não tiver factos sobre os quais falar? Porque os instrumentais não estão lá, vão-me reportar a petição inicial. A petição, exato. Isto, em termos de recurso, metodologicamente, cria-me algumas dúvidas. Só uma palavra relativamente à questão do testemunho de parte. A única coisa que me preocupa, eu, sinceramente, a minha experiência é fundamentalmente civilista. Algumas experiências que tive de direito penal, em que o depoimento da própria parte, do arguido e do queixoso são frequentíssimas, aquilo que eu vejo é, vão desculpar, a bandalheira completa. Porque o juiz ouve o depoimento do queixoso, completamente interessado, queixoso pior, do queixoso e parte civil, com um interesse claro na causa, e motiva a decisão, muitas vezes exclusivamente, com base no depoimento da parte civil, ignorando depoimentos contrários de testemunhas, que não têm interesse nenhum. Tenho medo que o processo civil venha a ser um respeito disto. Era só. Muito obrigado. Eu posso falar sobre o agente de execução que o doutor colocou. A questão é mais vasta, ou seja, aquilo que se preconiza não é só que o agente de execução fique na dependência exclusiva da vontade do juiz e que o exequente deixe de ter a faculdade de mudar de agente de execução ou destituir o agente de execução. Aquilo que se preconiza é muito mais vasto, ou seja, que o agente de execução tenha um estatuto deontológico forte e que esse estatuto deontológico tenha órgãos adequados para a fiscalização da sua própria atividade. Isto é, garante-se de um lado um pendor mais forte para a sua deontologia profissional e essa deontologia profissional é aferida pelo próprio juiz. Isto é, desloca-se um pouco a relação agente de execução para o tribunal e agente de execução deixa de depender do exequente e portanto, liberta-se o agente de execução do exequente. É evidente que o exequente sempre pode participar ao juiz, este cavalheiro não faz nada, este cavalheiro ficou com o dinheiro, este cavalheiro não faz isto, não faz aquilo, e o juiz destitui-o e nomeia novo agente de execução. Mas o certo é que se quis, exemplo da reforma de 2003, se quis um pouco libertar o agente de execução de certos vínculos que são, alguns deles, como o doutor conhecerá, por aí, excessivamente patronais relativamente aos agentes de execução. O doutor vive o que se passa nos grandes centros
e há agentes de execução que trabalham por conta no interesse sob a direção, orientação, fiscalização de certos exequentes. Então o senhor sabe perfeitamente que isso é uma bastardia para a função pública do agente de execução. É uma bastardia. Doutora, relativamente à simulação, a doutora acabou, de certa forma, de responder, não respondeu porque teve antes, mas quando disse que a base instrutória estava absolutamente desfocada da realidade relativamente à ação de simulação, portanto, a doutora não podia perguntar nada. Isso acontece-nos com frequência. A Sousa respondeu ali, sem querer, àquele nosso colega, que não vive sem base instrutória. Eu vivo muito bem sem base instrutória. Isto é, eu faço a minha própria base instrutória, porque, de facto, eu tenho muita explicação e muito questionário em que o juiz antecipa, em termos de prognose, aquilo que vai decidir, e já lhe disse há pouco que eu próprio já pus 6 ações iguais em que mudava só o nome do autor, e que nenhuma base instrutória coincidia com nenhuma base instrutória. E como é que é possível que o juiz, não é, possa antecipar, não é, o que eu acho, se quer que lhe diga no fundo da minha alma, que é fracota, coitadita, mas no fundo da minha alma eu acho que a base instrutória até é inconstitucional. Sabe porquê? Porque o juiz decide antes da prova qual é a sua premonição relativamente à decisão final. E falo de forma perversa. Na medida em que perversa não é pessoalmente dele, o juiz ou a juíza não são perversos, ele fala de acordo com a sua concepção, de acordo com a sua mundividência, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu estado de espírito. O mesmo juiz hoje faz uma base instrutória numa ação e amanhã faz outra base instrutória. E o senhor acha isso bem? O senhor gosta disso? O senhor não gosta disso? Eu hoje sou juiz de uma ação, faço uma base instrutória, amanhã estou mal disposto, digo assim, isto é uma chatice muito grande, faço outra base instrutória completamente diferente. Isso vivo muito bem com isso, mesmo sem prova. Mesmo sem prova. Eu só vivo com decisões com prova. Prove-se isto e prove-se o contrário disto. É isso que eu quero. Eu não vou ir buscar o modelo italiano. Eu, aliás, tenho muito medo do modelo italiano, se quer que lhe diga, mas agora, por muitas razões. Agora, posso dizer que eu aceito perfeitamente o Código de Processo Civil tipo a América Latina. São cláusulas gerais, são 300 artigos. Aliás, a audiência preliminar resulta daí. Em 94, 95, resulta da audiência preliminar, resulta do modelo do Código de Processo Civil tipo a América Latina. Resulta daí. Nós não inventámos a roda. Mas, repare, quando a própria União Europeia resolve uniformizar o processo civil, o que é que ela diz? Todos os juízes, todos os professores catedráticos de toda a União Europeia dizem que deve haver uma audiência preliminar para organizar os temas centrais com vista a preparar o julgamento. Isto é, há articulados, quando o doutor diz não vale a pena articular, então não vale a pena haver processo, não vale a pena haver juízes, não vale a pena haver tribunais, não vale a pena isso, portanto não vale a pena haver nada, nem advogados, nem juízes, nem processo, nem custas, nem nada, portanto a gente vamos todos para casa. Já deixamos de existir, fechamos a loja, a ordem acabou, o Conselho Superior de Magistratura fecha-se também, fecha-se tudo. Portanto, nós temos de articular factos essenciais, mas o doutor não está proibido de articular factos instrumentais, o doutor não vá tão longe. Isto é, factos instrumentais, há factos instrumentais de vários níveis, eu diria, brincando, se quer que eu diga, temos factos instrumentais de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria ou quarta categoria. Isto é, há factos instrumentais sobre os quais eu tenho necessidade de colorir o facto essencial. Aliás, para responder um pouco ali, também de certa forma, ao Dr. Acácio Lourenço. Ou seja, facto essencial para mim, pode haver toda a discussão doutrinária que quiser, entre o professor Lepe Freitas e o professor Teixeira de Sousa. Pode haver a que quiser. Eu vou-me desculpar, a expressão é forte demais, eu rio-me disso. É claro que eu, cidadão, já não me rio disso. Isto é, se um juiz entender que o facto essencial é só dizer eu quero a casa, eu acho que isto, de facto, eu não vou nada para essa teoria. Eu tenho de dizer, eu mudei de residência porque vou de Viana de Castelo para Lisboa, porquê? Porque fui transferido pelo meu serviço. Facto essencial, e fui colocado em Lisboa. Facto essencial. Não tenho nenhuma causa própria nem arrendada, senão aquela, nem em Lisboa, nem nos concelhos limítrofes. É um facto essencial. Preciso dela porque tenho um agregado familiar com 4 filhos, 2 filhos, 1 filho, não sei, é um facto essencial. Portanto, não tenho alternativa. Isto são factos essenciais para que o juiz me diga que, sim senhor, que se verificam os pressupostos, verifica-se o tato bastante, verifica-se aquilo que é essencial para que componha o ramalhete. Na ação de simulação, eu sei que é mais difícil. Eu sei que é mais difícil.
Eu tenho tido ações de simulação perfeitamente o acordo simulatório. O acordo simulatório destina-se a isto, destina-se àquilo e tal. Onde é que estão aí a mescla de factos essenciais e factos instrumentais? Eu reconheço isso, doutora, mas nem tudo é perfeito. Eu comecei por dizer nesta dissertação, entre aspas, neste nosso debate, que o processo civil não resolve tudo, como a doutora sabe, não resolve tudo. Isto é, o que é que se pretende aqui, ao fim e ao cabo, na reforma? Não é, como disse o professor lá de Freitas, isto é tudo mais simples do que aparenta. Só que a disciplina dos atos passa a ser mais rígida, a responsabilidade de uns e de outros passa a ser mais evidente, mais clara, e não pode acontecer como acontece, não é o problema dos adiamentos, é o problema do cidadão que está ali durante horas a fio. Há pormenores de nada que são muito sintomáticos, que estão ali horas a fio. Acham isto bem? Que estejam metidos lá numa sala durante 10 horas, 5 horas, 6 horas, e depois chegam ao fim e vão-se embora. Ainda há disto, já agora ficam a saber. Foi um irmão meu, que é médico, fui 5 vezes ao Tribunal X e nunca fui ouvido. E foi daqui a 200 e tal quilómetros. E ele é médico em Lisboa. Fui lá 5 vezes e nunca fui ouvido. Isto é possível. Isto é desejável. Isto é legítimo. Isto pode acontecer. Pois, mas não há videoconferência. Portanto, o autor, há aí um pouco de verdade do que a doutora diz. Ao mundo de verdade, isto é, o autor expõe-se, abre o jogo todo. O réu fica a saber qual é a sua prova, fica a saber quais são os seus argumentos, os seus contra-argumentos. Então. Só que, se quer que eu diga, o réu também fica fragilizado se a doutora for suficientemente sagaz, ou se for sagaz no modo como articular, no modo como apresentar a prova, no tipo de prova que apresentar, porque pode fazer logo, como se faz em processo de trabalho, se quer que lhe diga. Faz-se a petição e faz-se a contestação e faz-se a réplica numa só peça processual. Precisamente por isso, para antecipar qualquer tipo de resposta que a gente sabe o que é que a parte contrária vai fazer, etc, etc. Porque isso já vigora desde 2000 em processo de trabalho. Esta solução. Então, o doutor, é que não tem. É que não tem. O processo de trabalho é muito mais rico do que o processo civil. Portanto, é isto que eu tinha para dizer, se penso eu, relativamente a tudo. Agora, há um sentimento que eu tenho, doutores, que é o seguinte: nunca haveremos de encontrar soluções inatacáveis. Não haveremos, não há hipótese. Repare só neste pormenor. O professor Lepe Freitas e o professor Teixeira de Sousa têm opiniões diferentes sobre o conceito de factos essenciais. E, obviamente, que um juiz vai ler o que diz o professor Lepe Freitas, diz: este cavalheiro tem razão. Vai ler o Teixeira de Sousa, o professor Teixeira de Sousa diz: este é que é esperto, este é que tem razão. Então, não é? Ora, bom, e o que é que a gente vai fazer no meio disto tudo? Diga lá. Neutralidade. O juiz tem que ser neutro. O juiz tem que ser neutro e vai ter que a jurisprudência vai ter que nos ajudar também um bocado, porque nós temos de acreditar que a formação vai ser diferente, como disse o seu conselheiro Carvalho, vai ter que haver um outro tipo de inspeções, vai ter que haver um outro tipo de formação de magistrados, um outro tipo de especialização, um outro tipo de relação entre os conselhos. Isto vai provocar uma alteração a prazo, isto é, não é assim, não é com um toque de magia que todo o mundo judiciário agora passa a ser uma maravilha. Isto não é assim, doutor. O mundo judiciário não se modifica assim. O casco, Sr. Conselheiro, Vossa Excelência que viveu antes de 25 de Abril, como eu, sabe bem o que é que aquilo que não foi tocado depois do 25 de Abril foi o mundo judiciário. Porquê? Porque está no casco do poder, está no fundo, está nas entranhas de todo o mundo judiciário. E, portanto, a gente não mexe no mundo judiciário de um dia para o outro. O mundo judiciário pulsa. O mundo pulsa e avança com muita lentidão no mundo judiciário. Isto é, isto que nós estamos a fazer, se quer que diga, eu não sei o que é que o Governo vai fazer a isto, nem quero, nem estou muito preocupado com isto. A proposta da Comissão é uma espécie de alavanca para melhorar um pouco o nosso regime. Isto é, são saltos que se dão no mundo judiciário, como se deu em 94, 95, como se deu no Conselheiro Campos Costa em 82, se não estou em erro, e por aí fora. Quer dizer, isto o mundo é assim, isto não há nada a fazer, doutor. Agora, a preocupação da Comissão, que é genuína, repare na composição da Comissão. A composição da Comissão não foi por acaso. Talvez tivesse de lá estar o professor Lepe Freitas
para fazer o contraponto com algumas coisas, porque esta dos factos essenciais nem tinha passado se ele lá estivesse. Mas foi um professor de Coimbra, um professor de Lisboa, um professor do Porto. Foi um magistrado de primeira instância judicial, um magistrado judicial de segunda instância, um magistrado judicial do Supremo. Foram advogados. Foi um procurador da República. Aquilo era altamente heterogéneo para provocar um máximo de debate, um máximo de confronto, e que o houve. E, portanto, nós não chegámos às conclusões da Comissão, que são conclusões de A ou de B. E algumas soluções saem imperfeitas exatamente por isso, por causa da democracia interna da própria Comissão, se quer que eu diga.